O Ministério Público espanhol pede 2 anos de prisão para Neymar por corrupção. Pasmem, por corrupção. Essa notícia foi publicada no dia 23 de novembro de 2016 aqui no site do UOL e diz o seguinte: a Fiscália da Audiência Nacional em Madrid pediu nesta quarta-feira as prisões de Neymar e Neymar pai por 2 anos cada em virtude da suposta ilegalidade da transferência do atleta para o Barcelona em 2013. A decisão do Ministério Público espanhol tem como base uma queixa do fundo de investimento DIS, ex-detentor dos direitos de Neymar, que reivindica porcentagem maior na transação do craque para a Espanha. Essa notícia poderia passar batida aí, a gente tem alguns outros jogadores também envolvidos nesse tipo de coisa, se não fosse pelas seguintes coisas, pelos seguintes pontos. O Neymar está sendo acusado por corrupção e trata-se agora do, talvez na atualidade, o maior craque da seleção brasileira de futebol, talvez o maior nome do futebol brasileiro hoje em 2016. E segunda coisa, uma outra coisa interessante é que o Neymar participou ativamente, digamos assim, ele deu o rosto dele naquilo que foi o combate à corrupção, tendo inclusive manifestado aí o seu apoio ao Aécio Neves, que é o maior golpista do Brasil, envolvido em diversos casos de corrupção. E também pelo fato do Neymar estar envolvido, logicamente, com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que é quem organiza, claro, a seleção brasileira, os campeonatos e tudo mais. Que, a propósito, está envolvida também em diversos casos de corrupção sendo investigados aí por agentes federais dos Estados Unidos. E por último, uma coisa bastante interessante nessa notícia é que os manifestantes que pediram a saída de Dilma Rousseff estavam protestando, na verdade, contra a corrupção. E para livrar o Brasil da corrupção era preciso tirar Dilma Rousseff. E eles foram para a rua protestar. Adivinha com que fantasia, com que roupa eles foram? Justamente com a camisa da seleção brasileira, com a camisa da CBF, né? E muitas vezes com o nome Neymar atrás. Tudo isso parece muito bizarro, né? Muito hilário, mas é o assunto desse vídeo agora. Sejam todos bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. E aqui a gente vai comentar essa notícia da denúncia da corrupção, pedido de prisão do Neymar, dentro do contexto que é justamente o Neymar está envolvido em casos de corrupção, logo ele que estava protestando contra isso. Para você ficar sempre ligado nas notícias que nas análises que a gente está fazendo aqui das notícias diariamente, de tudo que é mais importante que sai em política e economia, mas todo o universo também de notícias, se inscreva no nosso canal aqui Notícias Comentadas e depois de inscrito ative aqui as notificações. Isso funciona quando você clica aqui nesse sino, aparece uma nova caixinha que você marca aqui essa caixinha, está dizendo assim, olha, enviar para mim todas as notificações desse canal e depois clica em salvar. Essa notícia é confirmada em diversos outros sites aí de comunicação, por exemplo aqui na Folha de São Paulo. Promotoria espanhola pede 2 anos de prisão para Neymar por fraude. Notícia do dia 23 de novembro de 2016, que diz o seguinte: o Ministério Público espanhol pediu 2 anos de prisão para o jogador Neymar por suposta fraude em sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013. Além da detenção, a promotoria pede ainda que o jogador pague multa de 10 milhões de euros, algo em torno de 36 milhões de reais. O promotor José Perales solicitou também a prisão por 5 anos de Sandro Rossello, presidente do clube, presidente do Barcelona, por corrupção e fraude na assinatura do contrato. Do contrato do atacante com o fundo de investimento diz que era dono de 40% dos direitos econômicos do atacante e se diz prejudicado com o negócio. O julgamento de Neymar na Audiência Nacional, caso o processo seja aceito pelo juiz nos próximos dias, só vai acontecer em 2017. Não há uma previsão concreta da data. Então, assim, o Ministério Público pediu a prisão dele, mas isso está sendo analisado então pelo juiz, que vai decidir se acata ou não. A Audiência Nacional é um tribunal espanhol especial com jurisdição em todo o território da Alemanha. São julgados ali casos de terrorismo e crime organizado. E também uma outra notícia aqui que está acrescentando, você vê que nunca a notícia em um só site está completo. A promotoria pediu 1 ano de prisão para a mãe de Neymar, Nadine, sócia da NN, empresa que fez acordo com o Barcelona.
Aqui no site do Paulo Henrique Amorim, Conversa Fiada, diz o seguinte: Justiça espanhola manda prender Neymar. Na verdade está um pouquinho... bom, não é a justiça, a gente entende que como se fosse o juiz que tivesse mandado. Na verdade, ainda não é assim. Mas ele também dá uma explicação dessa notícia. Quando o Neymar se transferiu para Barcelona, foi anunciado que o clube catalão havia pago 17,1 milhões de euros pelo jogador. Mas uma investigação conduzida na Espanha levou à descoberta de que o valor real era de 86,2 milhões de euros, o equivalente a 305 milhões de reais. O Barcelona admitiu a fraude e isso resultou na saída de Rosell do clube em janeiro de 2014. A notícia também confirmada aqui: promotoria pede 2 anos de prisão e multa de 36 milhões a Neymar, aqui no site do G1, na parte aqui de esporte. E por último, o El País está dizendo o seguinte: promotor pede 2 anos de prisão para Neymar por corrupção no seu contrato. O Ministério Público Espanhol solicita também uma multa de 8,4 milhões de euros. Você vê que a quantidade de dinheiro fica também variando de site para site. Então, como eu tinha falado para vocês no início do vídeo, isso daí passaria batido, a gente lamentaria, porque afinal de contas, a gente também, lá no fundo, somos todos brasileiros, a gente também torce para que a seleção brasileira de futebol, que muitas vezes a gente vê o Brasil inteiro sendo representado por aquele time ali, né, a gente torce que isso dê certo. E o Neymar é uma figura muito importante desse futebol. Só que é muito irônico, é muito hilário, para não dizer outra palavra, que o Neymar tenha se envolvido numa campanha, usou o nome dele, a imagem dele, para se envolver numa campanha declarando apoio ao Aécio Neves, como está mostrando aqui na Carta Capital, no dia 24 de outubro de 2014. O Neymar declarou oficialmente apoio com Aécio Neves. E na declaração dele, Neymar afirmou em vídeo que cada voto será importante. Pediu para que as pessoas não anulem seus votos. Não podemos ter votos nulos ou brancos. Ele disse em algum momento do vídeo deles, que vocês podem ver também no YouTube, que era importante mudar a situação que o Brasil estava. E falou também alguma coisa lá sobre corrupção, é preciso de novas expectativas, e ele acredita que o Aécio seria essa nova expectativa. Só que o Aécio é envolvido em diversos crimes, diversos delatores aí da Lava Jato estão acusando o Aécio, né, dizendo que ele está envolvido em alguns crimes aí, segundo esses delatores. E a mudança que o Neymar então propõe aqui, apoiando o Aécio, seria essa mudança para aumentar o nível de corrupção no país, então propagando aquilo que a figura do Aécio representa. Só para você ter ideia, o Aécio Neves, mesmo com todos os processos, vou deixar aqui esse vídeo com vocês, mesmo com todos os processos dos quais ele é acusado, né, ele iniciou todo o golpe parlamentar que a gente está vendo cada dia mais claro aí no Brasil, né, o golpe parlamentar. Você pode ver aqui esse vídeo e pode ver como isso aconteceu. E por último, uma das coisas mais hilárias que a gente vê é o povo brasileiro indo para a rua vestindo a camisa da seleção brasileira, né, muita gente com a camisa, bandeira do Brasil, como se fosse um imenso jogo de futebol. Talvez seja isso, talvez seja esse o problema. As pessoas que foram assim para a rua, elas tratam política como se fosse jogo de futebol. E não necessariamente, assim como o Neymar, eu acredito que o Neymar não deva ter se informado sobre a figura do Aécio Neves. Acho que ele ligou a Globo, ligou a grande mídia e depois diz: rapaz, esse cara aqui está sendo pintado pela grande mídia como alguém bom, então deve ser bom. É assim como no jogo de futebol, escolhe-se um time e diz: eu vou torcer para esse time aqui. Aí fez-se isso. Só que milhões de pessoas fizeram isso, inclusive com figuras como Neymar, como Ronaldo, todos esses aí que apoiaram, que deram um apoio explícito aí a uma figura como Aécio Neves, o maior golpista do Brasil e também acusado por diversos delatores de corrupção, em vários casos aí, Lava Jato e tudo que você imaginar, tudo que é lista tem o Aécio, até lista de supermercado tem o nome do Aécio, arroz, feijão, Aécio Neves, farinha, trigo, ele está em tudo que é lista. Infelizmente é assim. E nesse ponto eu peço então a opinião de vocês. O que vocês acham de ver hoje o maior símbolo do esporte, do futebol brasileiro, talvez futuramente preso por corrupção, tendo apoiado aí candidatos que se diziam lutar contra a corrupção?
Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer e o nosso povo a pensar um pouco mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.